A história de Nossa Senhora do Ó não começa com uma data exata, nem com um acontecimento isolado, mas com um clima de expectativa que atravessa séculos e molda a liturgia da Igreja. Estamos nos primeiros séculos do cristianismo, quando comunidades cristãs, ainda perseguidas ou recém-organizadas, buscavam formas de expressar a espera pelo Messias prometido. É nesse contexto que o tempo do Advento ganha força, não apenas como preparação para o Natal, mas como um mergulho profundo na ideia de promessa ainda não cumprida. Maria, grávida de Jesus, torna-se o grande símbolo dessa espera silenciosa. Você já parou para pensar como a Igreja transforma uma espera em linguagem, rito e devoção? Pois é exatamente aí que começa a história de Nossa Senhora do Ó, envolta em simbolismo, teologia e curiosidades pouco conhecidas. O nome Nossa Senhora do Ó nasce diretamente da liturgia, mais especificamente das chamadas antífonas maiores do Advento, entoadas nos últimos dias antes do Natal. Cada uma dessas antífonas começa com a exclamação Ó, seguida de um título messiânico: Ó sabedoria, ó Adonai, ó raiz de Jessé. Esse ó não é apenas uma vogal cantada, mas um suspiro coletivo da humanidade, um clamor que atravessa gerações. Aos poucos, esse som passou a ser associado também ao ventre de Maria, arredondado pela gravidez, numa ligação simbólica poderosa entre som, forma e espera. Curioso como um simples som acabou se transformando numa devoção inteira, não acha? E é justamente essa simplicidade carregada de significado que torna essa invocação tão singular. Nos manuscritos litúrgicos mais antigos, Maria aparece não apenas como mãe, mas como sinal visível da promessa prestes a se cumprir. A devoção a Nossa Senhora do Ó surge quando a Igreja começa a destacar, de forma mais intensa, o papel de Maria nos dias finais do Advento. Não se trata ainda de uma devoção popular como conhecemos hoje, mas de uma construção teológica e ritual. Monges, clérigos e teólogos meditavam sobre o mistério da encarnação a partir do corpo de Maria, grávido, silencioso, aparentemente comum. É fascinante perceber como a devoção nasce primeiro nos livros e nos cânticos antes de chegar às ruas e às imagens. Concorda? Essa origem erudita explica muita coisa sobre o caráter profundo dessa invocação mariana. Com o passar do tempo, aquilo que era apenas liturgia começa a ganhar rosto, forma e nome entre os fiéis. Maria grávida passa a ser invocada como aquela que carrega a esperança do mundo, e o Ó torna-se quase um título próprio. Esse processo não acontece de um dia para o outro, mas lentamente, à medida que a espiritualidade medieval valoriza cada vez mais os detalhes da vida de Maria. A espera deixa de ser apenas um conceito teológico e passa a ser uma experiência humana compartilhada. Quem nunca viveu a ansiedade de algo prestes a acontecer? É exatamente essa sensação que a devoção à Nossa Senhora do Ó captura e eterniza. A consolidação dessa invocação também está ligada ao desenvolvimento do calendário litúrgico. Os últimos dias do Advento ganham uma identidade própria, marcada por solenidade, silêncio e expectativa. Maria, nesse período, não é retratada como rainha coroada, mas como mulher grávida, no limite do tempo da gestação. Esse detalhe muda tudo. A devoção a Nossa Senhora do Ó não fala de glória, mas de tensão, de espera, de um futuro que ainda não chegou. É uma Maria muito humana, muito próxima e talvez por isso tão poderosa simbolicamente. Já percebeu como essa imagem quebra certos estereótipos mais idealizados? É importante entender que nesse primeiro momento não há relatos de aparições ou milagres associados diretamente a Nossa Senhora do Ó. O que existe é uma construção teológica sólida, baseada na Escritura, na liturgia e na tradição oral.
Isso torna essa devoção especialmente interessante para quem gosta de estudar história e religião sem recorrer ao sensacionalismo. Tudo aqui nasce de textos, cânticos e interpretações cuidadosas. A força dessa invocação está justamente na sua sobriedade, e talvez seja isso que mais intrigue. Como algo tão silencioso atravessou séculos e permanece vivo até hoje. A origem da devoção também revela como a Igreja pensava o tempo e a história. O Advento não era visto apenas como preparação para uma festa anual, mas como memória viva da longa espera de Israel pelo Messias. Maria, grávida, concentra em si toda essa expectativa histórica. Ela carrega no corpo aquilo que gerações esperaram em oração. Nossa Senhora do Ó surge então como ponte entre promessa e cumprimento. Não é uma devoção isolada, mas profundamente conectada à narrativa bíblica maior. Isso nos leva a perguntar: quantas outras devoções nasceram desse mesmo processo silencioso e profundo? Quando a devoção à Nossa Senhora do Ó começa a se espalhar, o que mais chama a atenção não é um milagre específico ou um evento extraordinário, mas o peso simbólico concentrado em um único som. Ó deixa de ser apenas uma exclamação litúrgica e passa a carregar camadas de significado que atravessam teologia, linguagem e arte. Esse detalhe, aparentemente simples, intriga estudiosos até hoje. Por que uma vogal ganhou tanta força dentro da tradição cristã? A resposta está no modo como a Igreja antiga entendia a palavra falada, cantada e proclamada. Ó é som aberto, é clamor, é espera expressa sem frases longas. É quase um grito contido. E Maria, grávida, torna-se a imagem perfeita dessa expectativa que ainda não se cumpriu, mas já é real. Nas antífonas maiores do Advento, cantadas entre os dias 17 e 23 de dezembro, cada ó inaugura um título messiânico que relembra antigas profecias do Antigo Testamento. Não se trata de poesia aleatória, mas de uma construção teológica cuidadosamente elaborada. Cada título aponta para uma faceta do Messias esperado: sabedoria, libertador, rei, luz. Ao mesmo tempo, enquanto esses cânticos ecoavam nas igrejas e mosteiros, Maria era vista como aquela que já carregava em si todas essas promessas. O som ó passa a representar não apenas o que se espera, mas quem já está presente, ainda oculto. Curioso como som e corpo se conectam nessa narrativa, não é? Com o tempo, teólogos e artistas começam a fazer uma associação visual ainda mais ousada. O formato da letra O, circular, fechado, passa a ser comparado ao ventre de Maria no final da gestação. Essa interpretação simbólica não surge como doutrina oficial, mas como leitura espiritual e artística muito difundida na Idade Média. O corpo de Maria torna-se linguagem. Seu ventre é o ó que guarda o verbo. Essa ideia atravessa séculos e influencia diretamente a iconografia de Nossa Senhora do Ó, sempre representada grávida, em atitude de espera, muitas vezes com as mãos sobre o ventre. É um símbolo silencioso, mas extremamente eloquente para quem sabe observar. Esse simbolismo também reforça um aspecto pouco discutido. Nossa Senhora do Ó não aponta para o passado, mas para o futuro imediato. Diferente de outras invocações marianas que celebram acontecimentos já consumados, aqui o foco está no que ainda vai acontecer. É a tensão do quase, do está para chegar. Isso transforma essa devoção em algo quase narrativo, como se a história estivesse pausada no último capítulo antes do desfecho. Para quem gosta de estudar símbolos religiosos, isso é fascinante, porque revela como a Igreja trabalha o tempo, não apenas como cronologia, mas como experiência espiritual e histórica. Outro ponto interessante é como o ó funciona como linguagem universal. Ele não precisa de tradução. Em qualquer idioma, o som carrega emoção, expectativa, súplica.
Isso explica por que essa devoção conseguiu atravessar fronteiras culturais com tanta facilidade mais tarde. Antes mesmo de chegar ao povo simples, ela já estava consolidada como conceito litúrgico e simbólico. Maria, nesse contexto, não fala, não age, não se move. Ela espera. E essa espera comunica mais do que muitos discursos. Já percebeu como o silêncio, às vezes, fala mais alto do que palavras? O significado do ó também revela uma característica importante da espiritualidade medieval: a valorização dos detalhes. Nada era pequeno demais para ser carregado de sentido. Um som, uma letra, um gesto, tudo podia apontar para uma verdade maior. Nossa Senhora do Ó nasce exatamente dessa mentalidade. Não é uma devoção construída sobre eventos espetaculares, mas sobre leitura atenta da liturgia e da Escritura. Para quem gosta de história das religiões, isso é um prato cheio, porque mostra como símbolos se constroem de forma orgânica, quase invisível, ao longo do tempo. Esse simbolismo profundo ajuda a entender por que a devoção resistiu mesmo sem grandes narrativas milagrosas associadas a ela nesse período inicial. Se mantém vivo porque ele resume uma experiência humana universal. A espera por mudança, por solução, por algo que dê sentido ao que vem antes. Maria grávida torna-se, então, uma espécie de espelho da própria humanidade às vésperas do nascimento de algo novo. Essa leitura atravessa séculos sem perder força, justamente porque toca em algo essencial. Quando a devoção à Nossa Senhora do Ó ultrapassa os limites dos mosteiros e dos livros litúrgicos, ela entra em uma nova fase, marcada pela circulação de ideias, imagens e práticas religiosas pela Europa medieval. Esse movimento não acontece por acaso. Entre os séculos X e XIII, a Igreja passa por um período de intensa organização, com a expansão de ordens religiosas, o fortalecimento das catedrais e a padronização de ritos. É nesse cenário que a invocação de Maria grávida, associada ao Ó do Advento, começa a ganhar espaço fora do ambiente exclusivamente clerical. Aos poucos, o que era cantado em latim nos coros monásticos passa a ser compreendido, reinterpretado e absorvido pela devoção popular. Já imaginou como um símbolo tão teológico conseguiu se tornar acessível ao povo simples? A Península Ibérica desempenha um papel decisivo nessa expansão. Na Espanha e em Portugal, a devoção à Nossa Senhora do Ó encontra terreno fértil, especialmente por causa da forte valorização mariana nesses reinos. Em meio a conflitos, reconquistas e instabilidades políticas, a imagem de Maria grávida, portadora de esperança, ganha um apelo muito particular. Igrejas começam a ser dedicadas a essa invocação. Festas locais passam a celebrar os últimos dias do Advento. E o nome Nossa Senhora do Ó se consolida como título reconhecido. Não é apenas uma importação litúrgica, mas uma adaptação cultural profunda, onde o símbolo dialoga diretamente com a realidade social da época. Com a expansão marítima portuguesa, a devoção atravessa oceanos. Quando os colonizadores chegam ao Brasil, trazem consigo não só armas e comércio, mas também suas expressões religiosas. Nossa Senhora do Ó desembarca em terras brasileiras ainda no período colonial, especialmente através das ordens religiosas e da construção de igrejas e capelas. Em algumas regiões, sua devoção se mistura com práticas locais, ganhando nuances próprias sem perder o núcleo simbólico original. É interessante perceber como uma invocação nascida em cânticos latinos consegue se enraizar em um território completamente diferente, mantendo sua essência e, ao mesmo tempo, adquirindo identidade local. No Brasil, a devoção à Nossa Senhora do Ó passa a ser associada de forma ainda mais intensa à maternidade e à gestação.
Mulheres grávidas, famílias e comunidades começam a recorrer a essa invocação como símbolo de proteção e esperança. Embora a origem da devoção seja teológica e litúrgica, aqui ela ganha uma dimensão mais cotidiana, mais próxima da vida real das pessoas. Isso não significa distorção da tradição, mas uma continuidade natural. A Igreja sempre soube que símbolos sobrevivem quando conseguem dialogar com a experiência concreta. E Maria Grávida fala diretamente à experiência humana, em qualquer época ou lugar. A iconografia acompanha esse processo de difusão. Imagens de Nossa Senhora do Ó passam a ser produzidas em madeira, barro e, mais tarde, em gesso, sempre destacando o ventre volumoso e a postura de espera. Em Portugal e no Brasil, algumas dessas imagens apresentam detalhes regionais, como vestimentas e cores específicas, mas o essencial permanece: Maria grávida, serena, consciente do que carrega. Essas imagens não são meros objetos decorativos. Elas funcionam como livros visuais para um povo que, em grande parte, não sabia ler. Cada detalhe comunicava uma ideia, uma história, um ensinamento silencioso. É curioso notar que, mesmo com essa expansão geográfica, Nossa Senhora do Ó nunca se torna uma devoção de massa, como outras invocações marianas mais populares. Ela permanece relativamente discreta, quase reservada a quem observa com atenção o calendário litúrgico. Isso, paradoxalmente, aumenta seu valor histórico e simbólico. Não estamos falando de uma devoção moldada por grandes aparições ou eventos espetaculares, mas de uma tradição que se mantém viva pela força do significado. Para quem gosta de curiosidades religiosas, isso torna tudo ainda mais instigante. A difusão dessa devoção também revela como a Igreja funciona como uma grande rede cultural. Ideias nascem em um ponto, são reinterpretadas em outro, e aos poucos constroem uma identidade comum. Nossa Senhora do Ó é um exemplo desse processo. Ela conecta mosteiros europeus, vilas portuguesas e comunidades brasileiras por meio de um mesmo símbolo de espera e promessa. Não é fascinante pensar que o mesmo Ó, cantado há séculos, ainda ecoa de alguma forma hoje? Ao observar uma imagem de Nossa Senhora do Ó com atenção, a primeira coisa que salta aos olhos é aquilo que muitas representações marianas evitam destacar: o ventre visivelmente grávido. Esse detalhe não é acidental nem meramente estético. Ele é o centro da iconografia e carrega toda a carga simbólica dessa devoção. Diferente de outras imagens de Maria, aqui não há o menino nos braços, nem coroas exuberantes, nem gestos de triunfo. Há espera, há silêncio, há um corpo que guarda um mistério ainda oculto. Para quem estuda a arte sacra, isso é um ponto de ruptura importante, porque a imagem não celebra um fato consumado, mas um acontecimento. A postura corporal de Nossa Senhora do Ó também merece atenção. Em muitas imagens antigas, Maria aparece com as mãos repousadas sobre o ventre ou levemente cruzadas à frente do corpo. Esse gesto simples comunica proteção, consciência e aceitação. Ela sabe o que carrega, mas ainda não revela. O rosto costuma ser sereno, introspectivo, às vezes com o olhar baixo, como quem contempla algo que ainda não pode ser visto. Não há dramatização exagerada, e isso é intencional. A iconografia reforça a ideia de interioridade, de algo que acontece mais dentro do que fora. Já reparou como esse silêncio visual provoca mais reflexão do que imagens mais grandiosas? As vestes de Nossa Senhora do Ó seguem um padrão simbólico antigo, mas com variações regionais interessantes. O manto azul, associado à pureza e à realeza espiritual, aparece com frequência,
assim como a túnica clara, geralmente branca ou em tons suaves. Em algumas imagens ibéricas e brasileiras, surgem detalhes dourados ou bordados discretos, indicando a dignidade de Maria sem descaracterizar sua humildade. Nada é excessivo. A simplicidade visual reforça a mensagem central. A grandeza não está no exterior, mas no que está sendo gerado. Esse equilíbrio entre nobreza e sobriedade é uma das marcas mais fascinantes dessa iconografia. Um elemento curioso, muitas vezes ignorado, é a ausência de outros personagens nas imagens de Nossa Senhora do Ó. José raramente aparece, assim como anjos ou símbolos celestes mais explícitos. Isso concentra toda a narrativa visual em Maria e no tempo da espera. É quase como se a imagem dissesse ao observador: agora tudo se resume a esse instante. Essa escolha artística dialoga diretamente com o Advento, período em que a Igreja convida ao recolhimento e à vigilância. Para quem gosta de decifrar imagens religiosas, essa solidão visual é extremamente significativa. Em algumas representações mais antigas, especialmente na Espanha, o ventre de Maria é discretamente destacado por uma forma circular sob o manto. Esse detalhe reforça a antiga associação simbólica com a letra O. Não se trata de algo óbvio ou didático, mas de uma sugestão visual sutil, quase um código para iniciados. Esse tipo de recurso era comum na arte sacra medieval, que funcionava como uma linguagem simbólica compartilhada entre artistas, clérigos e fiéis mais atentos. Quantos desses detalhes passam despercebidos hoje, simplesmente porque não sabemos mais ler essas imagens? No Brasil, a iconografia de Nossa Senhora do Ó ganha adaptações interessantes ao longo dos séculos. Em algumas regiões, a imagem assume traços mais próximos da população local, com fisionomias suavemente adaptadas e cores mais quentes. Apesar dessas variações, o núcleo simbólico permanece intacto. Maria grávida, em espera silenciosa, continua sendo o centro da representação. Isso mostra como a iconografia consegue atravessar culturas sem perder identidade, algo raro e extremamente valioso do ponto de vista histórico e artístico. Outro aspecto relevante é o uso dessas imagens no espaço litúrgico. Nossa Senhora do Ó costuma ser exposta de forma mais destacada nos últimos dias do Advento, muitas vezes próxima ao presbitério, ou em altares laterais preparados especificamente para esse período. Essa movimentação da imagem dentro da igreja também faz parte da narrativa visual. Ela acompanha o tempo litúrgico e prepara o olhar do fiel para o que está por vir. A imagem, portanto, não é estática. Ela participa do ritmo do ano religioso. Ao analisar a iconografia de Nossa Senhora do Ó, fica claro que estamos diante de uma devoção que se comunica mais pelo símbolo do que pela ação. Cada detalhe, do gesto das mãos ao formato do ventre, foi pensado para conduzir o observador a uma reflexão sobre espera, promessa e cumprimento iminente. Ao chegar ao fim dessa jornada histórica sobre Nossa Senhora do Ó, o que fica mais evidente é que estamos diante de uma devoção construída muito mais pela força do significado do que por eventos extraordinários. Não há uma biografia no sentido clássico, nem um relato de morte, nem um processo de canonização, porque Maria não é santa por um ato isolado, mas por um papel único na história da salvação. Nossa Senhora do Ó sintetiza um instante específico dessa história, o tempo da espera final. Ela representa o momento em que tudo já foi prometido, tudo já foi preparado, mas nada ainda foi revelado. É uma devoção que convida à observação atenta dos detalhes, dos símbolos, das entrelinhas da liturgia e da arte. Para quem gosta de estudar curiosidades religiosas, isso é um verdadeiro campo de investigação. A importância de Nossa Senhora do Ó para a Igreja Católica
Não está ligada a uma obra material deixada, a milagres oficialmente reconhecidos ou a documentos pontifícios específicos, mas ao modo como ela ajuda a Igreja a ensinar o sentido do advento. Ela educa pelo símbolo. Ensina que a fé também vive de expectativa, de silêncio, de paciência histórica. Ao longo dos séculos, essa invocação moldou festas locais, inspirou obras de arte, influenciou a organização do calendário litúrgico e ofereceu uma linguagem visual poderosa para falar da encarnação. Tudo isso sem precisar de grandes narrativas épicas, apenas da profundidade de um único momento, o antes do nascimento. Os relatos de graças atribuídas a Nossa Senhora do Ó, especialmente ligados à maternidade e à família, surgem naturalmente desse simbolismo. Não são o centro da devoção, mas uma consequência dela, onde há espera, há pedido, onde há promessa, há esperança. E isso explica por que, mesmo sendo uma invocação discreta, ela nunca desapareceu. Pelo contrário, atravessou continentes, adaptou-se a culturas diferentes e permaneceu viva, sobretudo nos últimos dias do Advento, quando a história parece segurar a respiração antes do desfecho. E esse conteúdo ampliou sua compreensão sobre Maria, sobre a liturgia e sobre como as devoções se formam ao longo do tempo. Vale continuar essa investigação. Aqui no canal, cada vídeo é um convite ao estudo, à curiosidade e à descoberta das camadas históricas que muitas vezes passam despercebidas. Se você ainda não é inscrito, esse é o momento ideal para se inscrever e acompanhar novos conteúdos que aprofundam histórias, símbolos e tradições da Igreja Católica com seriedade e pesquisa. E agora, a palavra fica com você. Qual santo, devoção ou tema histórico da Igreja você gostaria de ver analisado nos próximos vídeos? Deixe sua sugestão nos comentários, porque ela pode se transformar no próximo episódio aqui do canal. Para encerrar, fica a lembrança das palavras do Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, sê forte, fortaleça-se o teu coração e espera no Senhor. Uma frase que dialoga perfeitamente com tudo o que vimos hoje sobre Nossa Senhora do Ó.